E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer a expectativa do segundo álbum na história. Pois é, quando um artista lança um segundo álbum, muita gente nem para pensar sobre isso, mas a importância desse novo projeto após uma estreia muito grandiosa é extremamente tensa, porque isso é de certa forma visto como a reafirmação no mercado daquele artista e as gravadoras têm uma preocupação enorme. E o segundo álbum também ele dita de certa forma o futuro do artista, porque se ele não der certo, de duas coisas uma pode acontecer: ou o artista é dispensado do selo, ou eles precisam fazer um rebranding novamente se caso a era é moderada. Nesse vídeo a gente vai perceber algumas dessas transformações do primeiro para o segundo álbum, alguns porquês dentro dessas transformações e também a gente vai analisar as épocas que essas transformações aconteceram, que fez total diferença dentro do lançamento seguinte dos maiores artistas da indústria. Mas antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não foi conferir, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado e vai ver todo o nosso material. É uma mais linda que a outra, ok? Bom, quando a gente vai para os anos 90, a gente percebe alguns detalhes bem peculiares sobre os segundos álbuns dos artistas. De certa forma, esse projeto era visto como a reafirmação ou a expansão de uma era. Dependendo das circunstâncias, os segundos álbuns eram réplicas dos primeiros, principalmente quando levamos em consideração, às vezes, um último single que conseguiu ser um grande sucesso ou a fórmula do projeto como um todo que bombou. Se a gente pega Mariah Carey, que foi uma das maiores descobertas dos anos 90, sem dúvida a gente tem aí esse aspecto da fórmula sendo repetido no segundo álbum. O disco debut dela, que é intitulado Mariah Carey, que saiu em 1990, apresenta aquela grande voz para nós. O disco é majoritariamente pop e R&B. Vision of Love mostra a marca de Mariah Carey, que é o whistle, algo que já existia, mas para a nova audiência foi um suprassumo. Além disso, podemos citar também hits como Someday e Don't Wanna Cry e também Love Takes Time, todos number ones que de certa forma ditaram a fórmula do que Mariah seguiria no momento. Vale lembrar que a indústria fonográfica daquele ponto, gente, tinha o pop e o R&B já existindo, principalmente o New Jack Swing, que de certa forma é algo que a Mariah usou nos seus álbuns. Porém, em 1991, que foi o lançamento do sucessor do primeiro álbum dela, que é o Emotions, a gente tem uma fórmula muito parecida com o primeiro álbum, exatamente para manter a coesão do que a Mariah estava se apresentando como artista. E a gente sabe que no primeiro disco a Mariah foi muito grande no mundo todo, mas nos Estados Unidos isso foi muito maior do que em outros lugares. Com Emotions ela transcende os oceanos e consegue chegar em outros lugares. Isso faz com que o sucesso do segundo álbum também reverbere no primeiro álbum e a Mariah vá parar em outros países com o seu primeiro álbum em um momento que ela já estava lançando um segundo. Então isso é um detalhe bem interessante da gente enfatizar. O repertório desse álbum é igualmente pop, geracional. É um álbum que faz jus ao seu antecessor. Ele reafirma a voz de Mariah ainda na zona de conforto do público e o efeito foi extremamente benéfico para o legado dela. Tanto que os seus singles principais se assemelham ao do debut e foram number one. Só que se a gente faz uma análise de uma outra tendência musical da época, por exemplo, que foi o grunge, a gente percebe uma outra fórmula acontecendo. Por quê? Quando o Nirvana estreou no final dos anos 80 com seu primeiro álbum, que foi o Bleach, a gente tem uma banda ainda fazendo um som, vamos dizer assim, meio de garagem experimental, lançando por uma gravadora bem pequena. Obviamente, o disco Bleach foi um sucesso porque vendeu quase 2 milhões de cópias na sua época, e
isso, obviamente, afirma a força que o Nirvana tinha. Só que quando eles vão para uma grande gravadora que projeta o trabalho deles não só nacionalmente, mas também internacionalmente, a gente percebe uma escolha de produção musical muito mais lapidada, ainda que dentro daquele gênero musical. Então, existe também nesse aspecto uma exigência da gravadora de tornar aquele trabalho mais rentável. Quando a gente compara com o da Mariah, a Mariah já começou numa grande gravadora com um planejamento por trás disso. Então, a evolução do Nirvana do primeiro para o segundo álbum tem totalmente um efeito mercadológico envolvido, coisa que o primeiro disco de certa forma não teve. Eles tinham mais liberdade criativa, vamos dizer assim. O Nevermind, que é o segundo álbum do Nirvana, também é o primeiro a apresentar o Dave Grohl como baterista. E esse disco virou a pedra angular do gênero do grunge, por mais que ele seja conhecido por uma grande diversidade musical. O Nevermind se tornou um sucesso inesperado comercialmente e também de crítica, levando uma posição altíssima nas paradas de sucesso em todo o mundo. O Nevermind e o sucesso dos seus singles impulsionaram o Nirvana a ser amplamente considerado a maior banda do mundo e também apelidado de a voz de uma geração, assim como Mariah Carey. Quando a gente vai para os anos 2000, a gente já lida com uma indústria completamente diferente. Em 10 anos, a gente teve uma transformação enorme da forma que as gravadoras trabalhavam os seus artistas. E uma das coisas que é fato nessa história toda, quando a gente analisa os anos 2000, a gente dá de cara com artistas extremamente fabricados e com muito controle criativo de grandes gravadoras e produtores por trás dos artistas. Ou seja, os artistas basicamente botavam as vozes nos trabalhos. O poder do consumo dos adolescentes foi o pilar para fazer com que isso acontecesse. As bonecas plásticas dos anos 2000 geravam discussões sobre ex-namorados e dramas de início de vida. Um dos maiores projetos lançados naquele momento foi, sem sombra de dúvida, o debut da Britney Spears, o Baby One More Time. Como eu disse, a gravadora teve forte influência no repertório. A Britney literalmente gravou o que eles pediram para ela gravar. E, obviamente, também modificaram muito a voz dela para a voz dela ficar mais caricata e chamar atenção no mercado, o que também foi uma boa estratégia. O sucesso do Baby One More Time, assim como também da turnê, fez com que as gravadoras precisassem criar artistas dentro daquele nicho para concorrer com Britney. Afinal de contas, o teen pop explodiu naquele momento. Assim, outras artistas, como dissemos esses dias para trás em um vídeo aqui no canal, surgem. Porém, a expectativa de repetir o sucesso do primeiro álbum no segundo álbum era algo que a gravadora queria. Então, basicamente, eles fazem um mais do mesmo para o segundo álbum de Britney, que seria o Oops, I Did It Again. Obviamente, amadureceu em alguns detalhes, porque quando a gente pensa em Baby One More Time, a gente imagina uma menina de 14 anos nos anos 90. Quando a gente pensa no Oops, I Did It Again, a gente já imagina uma menina de 16. Então, tipo assim, é um amadurecimento de apenas diálogos diferentes e perspectivas diferentes de convivência daquele momento, mas sonoramente o álbum é extremamente igual um ao outro. Porém, quando a gente pega uma concorrente da Britney, que de certa forma era a Pink, a gente já vê um outro tipo de abordagem quando passamos de um primeiro para um segundo álbum de estúdio. Quando a Pink debutou, o L.A. Reid, que foi ali o diretor da gravadora dela, da LaFace Records, queria que a Pink fosse uma cantora de R&B. Ele pega e projeta ela ali ao lado de vários produtores musicais para criar o primeiro álbum dela, que foi o Can't Take Me Home, muito parecido com trabalhos do TLC, da Brandy e afins. Porém, a Pink nunca se sentiu uma artista daquele formato. Ela fez o que a gravadora queria naquele momento. Quando ela prepara o seu segundo álbum de estúdio, que se tornou o Misunderstood, que o nome Incompreendida, né, tem um significado mais profundo do que a gente imagina, a Pink virou completamente de costas para o que ela havia sido produzida no mercado. Na verdade, de fato, muita gente ignora o primeiro álbum da Pink e apenas lembra do Misunderstood pelo grande sucesso que ele foi e também pela transição musical que a Pink fez. Indo contra o desejo do L.A. Reid, a Pink
Pink grava com a Linda Perry um disco inteiramente voltado pro rock e também pro pop. Por mais que o pop fosse algo do momento e algo que funcionasse, o lado rock era algo que a gravadora temia. Porém, o L.A. Reid acabou aceitando aquele desafio e vendendo o trabalho. E foi um sucesso enorme. Tanto que depois do Misunderstood, tudo que a Pink lançou depois seguiu a mesma linha daquele álbum. Então, ela faz uma transição musical, um amadurecimento musical, por mais que ela não mude tanto as narrativas, que de certa forma são coisas que naquela época eram coesas, instrumentalmente falando, a Pink vira outra artista. Então aí a gente já vê um contraste também de artista para artista dentro da situação. Era óbvio que o produto Britney Spears era muito mais controlado. Aqui eu tô querendo dizer mais um aspecto personalidade que resolveu brigar por aquela possibilidade de fazer o que queria. E a gente sabe que a Britney não fez isso. O Dangerously in Love da Beyoncé também é um disco dos anos 2000 que a gente pode levar em consideração de um primeiro para um segundo álbum com muito contraste musical. Por quê? Quando a Beyoncé de fato debutou, ela já era uma artista muito famosa e muito conhecida por conta do Destiny's Child. E a gente sabe que naquela época o pai da Beyoncé estava produzindo as outras meninas separadamente. E o disco da Beyoncé acabou demorando muito mais para ser lançado por conta da Kelly Rowland, que explodiu no mercado com o álbum solo dela. Isso foi ótimo porque fez com que a Beyoncé pudesse fazer mais coisas para o seu repertório musical e não ficar tão clichê quanto as outras meninas do Destiny's Child que produziram mais rápido os seus trabalhos. E assim ela faz e cria o Dangerously in Love, que é aquela obra-prima debut álbum. O disco foi um sucesso estratosférico, né, gente? Teve Crazy in Love, teve Naughty Girl, entre outras músicas icônicas. Porém, o segundo álbum da Beyoncé demorou um pouco mais do que esses outros artistas dos anos 2000 que nós relatamos que lançaram um álbum no ano seguinte do outro, né, para poder de fato lançar o seu segundo. E isso acontece lá em 2006, depois que ela participa, por exemplo, do Dreamgirls e faz ali a finalização do Destiny's Child com aquele álbum das Destinies, o Destiny Fulfilled. E isso levou a Beyoncé já para uma perspectiva completamente nova. E aí ela reverberou isso no álbum. Quando ela gravou o B-Day, ela fez o B-Day rapidinho, gente. 3 semanas o CD já estava totalmente gravado e pronto para ser lançado. Só que ela foi tão perspicaz em como ela evoluiu artisticamente, porque ela preencheu o requisito de algo que ela já era vista no mercado com o seu primeiro álbum, mas no segundo disco ela colocou influências que marcaram uma geração inteira. E o B-Day é de longe o melhor álbum da Beyoncé porque, tipo, na minha geração só dava ele. O disco foi inspirado pela sonoridade musical predominante das décadas de 1970 e 1980. A Beyoncé colocou funk, blues e soul, coisa que ela colocou no seu álbum antecessor. Mas aqui ela foi muito mais espontânea e experimentativa. Ela também se meteu no hip hop e também na música urbana. E isso foi algo que a gravadora, tipo, deu crédito pra ela, porque falou, bom, a Beyoncé tá se arriscando e o arriscar aqui merece um payoff. Ela vendeu bem no primeiro álbum. Vamos ver o que ela consegue fazer com o segundo. E foi um sucesso absurdo. Na verdade, até maior do que o Dangerously in Love, né, gente? O B-Day levou a Beyoncé para um patamar que ela não precisava mais provar nada para ninguém. E isso que foi o efeito do segundo álbum dela, né? A gente percebe muito isso aqui nesses álbuns. No caso da Beyoncé e da Pink, provou o poder delas no mercado e o que elas deveriam fazer. Então isso é uma coisa bem interessante. A Britney, a gente sabe que isso demorou um pouquinho mais. Quando a gente chega em 2010, a gente dá de cara com uma era completamente diferente na música, que foi a era da personalidade. Não tô dizendo que no passado não existia personalidade. O caso é que no passado as coisas eram muito mais fabricadas. Em 2010 ainda existia a fabricação em série. Porém, alguns artistas se destacavam pelo seu diferencial. E a Lady Gaga, sem dúvida, foi a maior representante desse movimento. Quando ela debutou em 2008, ela apareceu com um álbum muito fresco para o mercado. Não tinha nada parecido com ela. Na verdade, tinha. Se a gente pegar o X da Kylie Minogue, algumas músicas lembram muito o que a Lady Gaga fez no The Fame. Porém, a Kylie nunca chegou nos Estados Unidos da forma que a Gaga estava no momento do The Fame. Então, as pessoas não têm tanto essa referência assim. Ela foi apenas
em alguns lugares naquela época, por mais que o disco X dela tenha sido um sucesso em 2007. Mas quando a Gaga em 2008 explode com The Fame, ela cria um espaço no mercado que somente ela tinha, coisa que tipo assim, aconteceu lá nos anos 2000 com a Britney. E quando a Gaga explode com o The Fame, ela vai emplacando uma música atrás da outra e simplesmente a personalidade de Lady Gaga se torna algo comentado em todos os lugares. Todo mundo esperava a próxima roupa, esperava a próxima performance, por mais que a gente já conhecesse o álbum, a gente esperava o próximo passo da exposição da personalidade dela. Então isso acabou virando uma tendência de mercado, tanto que outras artistas do mesmo nicho pop começaram a usar roupas mais extravagantes, mais artísticas, mais polêmicas, e isso foi uma coisa que, tipo assim, marcou muito o início da década de 2010, que hoje em dia os velhos só que lembra. Para o segundo álbum, Gaga quis trazer cada escolha de sintetizador muito bem pensada, um ritmo que parecia vestir ela. O álbum que foi lançado na época, The Fame Monster, continha 8 novas músicas mais as canções do The Fame em um disco duplo. As faixas eram mais coesas, por ainda assim diferentes. Um pop que era muito mais avant-garde e não se igualava nem um pouco ao The Fame, por mais que era ainda música pop. Quando a gente pensa na Bíblia Born This Way, que foi lançado após isso, a Lady Gaga reafirma muito mais coesamente, vamos dizer assim, toda a sua progressão artística. Porém, o The Fame Monster tem esse detalhe de ter músicas mais amadurecidas no aspecto da produção, assim como o lírico, né? O lírico do The Fame Monster é muito mais interessante do que o do The Fame, que é bem mais assim, vou viver a vida, ostentação. E não, entendeu? O The Fame Monster, ele é muito mais tendência, vamos dizer assim, ditou muito mais tendência do que o resto. Quando a Katy Perry debuta no final de 2008 com o seu disco One of the Boys, a gente tinha uma Katy Perry totalmente pop rock e era completamente diferente. Por mais que visualmente e narrativamente ela continuou da mesma forma no Teenage Dream, ela mudou completamente o seu som. Se antes a gente tinha uma Katy Perry totalmente no pop rock, com banda ao vivo, projetando o trabalho da música do estúdio para aquela exposição ali ao vivo aos fãs, no Teenage Dream, a Katy Perry corta esse elemento e faz um disco inteiramente produzido por computador, o que era uma tendência da época. Então assim, a Katy Perry produziu o seu álbum indo pela tendência e não exatamente progredindo de uma forma que a gente percebe que ela progrediu, por exemplo, no Witness. O Teenage Dream, ele parece muito com One of the Boys no aspecto lírico, mas musicalmente ele é totalmente marcado pelo que o mercado queria naquela época, e isso fez com que o disco fosse um grande sucesso. Uma das coisas que as pessoas muitas vezes não entendem é que o fato de um segundo álbum, às vezes, ser mais mercadologicamente pensado, não tira a identidade do artista. E o Teenage Dream, ele tinha a identidade da Katy Perry, porque ela manteve a mesma personalidade do One of the Boys no Teenage Dream. Ela apenas fez uma adaptação para o que vendia mais. Agora, um dos debut álbuns mais marcantes da década de 2010, sem dúvida, foi o da Ariana Grande, o Yours Truly, principalmente porque ele era um disco contra a cultura de tudo que a gente estava recebendo naquela época. Se a gente estava em 2013 com vários artistas, com vários bangers, vamos dizer assim, a gente tinha a Ariana Grande fazendo música soul, fazendo uma música com grande voz, inspirada por artistas como Mariah Carey, música dos anos 90, né? Ela chamou Babyface para fazer o álbum para ela. Então, assim, o disco tem uma personalidade muito específica e por isso que ele foi um sucesso comercial. Ele era contra a cultura. Só que quando a Ariana lança o My Everything no ano seguinte, a gente já tem um corte completo desse tipo de coisa, porque para expandir a carreira, a Ariana teve que fazer essa decisão, mas ela manteve a sua personalidade dentro disso tudo. Por mais farofa que o My Everything seja, ainda assim, a Ariana Grande não perde os grandes vocais, as marcas de whistles, entre outras coisas que ela usou ali para produzir o seu vocal que tanto marcou naquela primeira era. E na verdade isso é algo que ela continua fazendo até hoje, por mais que ela lançou discos diferentes de acordo com
cada tendência musical do momento. Como eu disse ali no da Katy Perry, ir na tendência não é uma coisa negativa, pelo contrário, é uma fórmula mais prática de você conseguir entrar no mercado e conseguir atingir o sucesso sem tanta dificuldade, pelo seu material não ser tipo tão assim culturalmente aceito naquele ponto. Então ela foi muito perspicaz nisso. E quando a gente coloca, por exemplo, o primeiro single do My Everything, que é Problem, a gente tem a transição perfeita, porque Problem ainda é um pouco parecido com o som que ela fazia no Yours Truly, mas já tem aquela modernidade de colocar uma rapper, de ter um refrão ali mais falado baixinho, né? Uma coisa que o pop daquele momento estava tendo muito com outros artistas. Então a Ariana transitou e evoluiu muito bem. Quando ela lança Break Free, a gente já percebe que ela não está mais no mesmo patamar. Então isso é uma coisa muito interessante também. E quando a gente chega na década agora que começamos de 2020, a gente já percebe uma outra coisa acontecendo. A gente está vivendo a indústria da vulnerabilidade. Billie Eilish, sem sombra de dúvida, é a líder do movimento da nova década. Ela é a princesa do pop dessa época. O disco dela, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, mudou completamente a indústria. O lírico é influenciado por sonhos lúcidos e terror noturno, dependência química, saúde mental e suicídio, temas que eram vistos como controversos e jamais estariam em uma música para adolescente. O conteúdo musical do álbum e a voz de Billie por si já provam que ela é única, e o tom sombrio daquele álbum só nos levava para um lugar, as sombras. Era óbvio que sua transição já era esperada mais pra frente. Porém, ninguém sabia se ela se manteria nas sombras ou iria para a luz. Assim ela fez. Foi pra luz, ou mais ou menos. Quando ela lança o Happier Than Ever, ela fez um disco dá um tempo. Ele parece sim com When You All Fall Asleep, Where Do We Go, porém ele tem um pouco mais de instrumentações de jazz, que é algo que ela não fez no primeiro álbum. E isso foi uma grande revolução cultural, porque ela evoluiu sem perder a vulnerabilidade, que era algo que no mercado fonográfico de hoje em dia as pessoas estão valorizando muito. Esse disco foi feito para tempos meditativos, como a própria Billie disse. O Happier Than Ever também se baseia fortemente na ascensão musical dela e também a fama que ela conseguiu. Ela também coloca todas as desvantagens que ela vê nessa vida que ela leva hoje. Ela desacelera nesse álbum, mas se mantém extremamente consistente. Ela surpreende muito, pois prova que ela é mais do que o primeiro disco apenas trouxe. Qual a sua opinião sobre esses segundos álbuns que eu citei aqui? Como vocês enxergam esses segundos álbuns? Habla muito aqui pra mim que eu quero saber, tá? Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!